Vamos lá? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Começamos aqui mais uma sala de debates da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro. Nos recebemos aqui com muito prestígio, muita honra, o nosso querido presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Também teremos a participação do deputado Daniel Canide, que é um deputado uruguaio e que presidiu o Parlasul. O nosso tema é o Mercosul, os 30 anos do Mercosul. Então, essa é mais uma sala de debates e vamos aqui bater um papo com o Felipe Santa Cruz sobre esse importante tema. Como de praxe, a gente faz lá um breve resumo aqui do currículo do nosso palestrante. Felipe Santa Cruz de Oliveira Scaletsky, é isso? Scaletsky. Então, é o atual presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, é formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, também foi presidente do Centro Acadêmico e é mestre em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, Felipe, duas boas-vindas e passo a palavra aí para as suas primeiras considerações sobre o nosso debate. Um debate importantíssimo, boa tarde a todos. Obrigado, Nicodemos. Para quem não sabe, eu e Nicodemos somos amigos há 20 anos. Fomos uma vez, nos conhecemos dando aula em Teixeira de Freitas. Fomos dirigindo de Vitória a Teixeira de Freitas e de volta. Isso tem tempo, é verdade. Isso tem tempo, no início do século. Mas eu sou um admirador, agradeço muito ao Nicodemos o trabalho que realizou nesses anos todos na OAB, que realiza. Todos nós agradecemos. Então, um convite teu é uma ordem. Eu estou muito preocupado com essa temática, eu não sou um especialista, né? O nosso outro convidado é que é um especialista, mas eu, a partir do momento que tomei posse como presidente da OAB Nacional, eu me dediquei muito a fortalecer o COADEM, que nada mais é do que, na nossa esfera dos colégios de advogados, a reprodução do Mercosul. E estive no Paraguai, estive na Argentina, estive no Uruguai, e notei uma preponderância, uma relevância desse debate sobre o futuro do Mercosul, que nós, no Brasil, principalmente no atual governo, estamos perdendo. Nunca foi muito forte, mas ela encontra-se numa crise maior ainda na medida que o atual governo começou essa gestão, já deixando claro uma certa independência, uma autonomia, um foco maior com as relações americanas e uma série de temas interessantes que podem ser tratados aqui no Mercosul, em especial de uma integração também democrática aqui do Cone Sul. Muito bom, Felipe. Bom, assim, esclarecendo aos nossos participantes que nos acompanham quinzenalmente na sala de debate, o deputado Daniel Canide, ele está, nesse momento, saindo de uma reunião no Parlamento do Uruguai com o compromisso de integrar aqui conosco esse debate ao longo dessa 1 hora de discussão sobre o nosso tema. Ficamos, então, na expectativa da participação dele. Bom, Felipe, a gente sabe que o Mercosul ele foi criado em 1991, né, como resultado de múltiplos acordos entre países do Cone Sul, especialmente Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Depois, outros países foram sendo convidados, como Venezuela e Bolívia, isso no ano de 1991. Eu começaria perguntando, Felipe, a título de reflexão, numa discussão sobre projeto nacional, qual é a importância do multilateralismo, de um bloco multilateral na América do Sul, especialmente no Mercosul, para o fortalecimento das nossas economias, da soberania, especialmente histórica dessa parte, né, da Terra, no Hemisfério Sul? Isso é bacana, Nicodemos, assim, porque se é fato que o Mercosul é o terceiro maior bloco econômico do mundo, né? Tem 2,8 tri de PIB, e é relevante, mais fato ainda que ele remete a 1991. Então, é importante lembrar o que aconteceu em 1991. Nós estávamos na virada dos anos 90, os países do Cone Sul se afastavam, né? Tentavam reconstruir suas democracias. Obviamente, nasceu com uma preponderância da agenda econômica, mas sempre com um sonho maior de livre circulação, que não foi atingido realmente na sua totalidade. Há uma resistência muito grande, isso é importante ser dito de início,
das elites dos nossos países aqui em relação a essa integração. Historicamente, as elites de Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil preferiram acordos bilaterais, preferiram estar voltados aos países do primeiro mundo. É uma ruptura essa ideia de construção de bloco. Ela também passa por um processo cultural. Nós temos que reconhecer que, se não se alcançou a livre circulação, basta visitar os países do Mercosul para verificar um aumento grande do fluxo de turistas internos ao Mercosul. Houve uma aproximação cultural, que é muito importante. O Brasil normalmente estava de costas para a América Espanhola, e isso o Mercosul conseguiu quebrar em parte. Eu volto ao tema que me parece que há um interesse maior da América Espanhola, há um interesse maior dos nossos vizinhos em ampliar por exemplo, a discussão sobre educação, que é uma discussão em relação à Argentina que pode nos beneficiar enormemente, a unificação, o investimento em educação, esse investimento em educação é que pode nos dar capacidade competitiva no globo, se considerarmos os países em conjunto, porque esse modelo nosso de exportação de commodities, ele obviamente ele tem um esgotamento. Basta você olhar que o Brasil todo ano anda se jactando, com razão, do agronegócio, da produção agrícola, mas ela representa no país 7% do PIB, ela não faz nem cócega. Parece que não saímos do lugar, né? Saímos do lugar, né? Aumenta-se. É isso, é muito mais uma questão importante, simbólica, de desenvolvimento regional, que deve ser discutido, do que propriamente uma solução. A solução está no investimento em mentes, em formação, o que o Brasil só vem perdendo nos últimos anos. Nós poderíamos ter criado, com os nossos parceiros aqui do Cone Sul, uma política que fizesse, que fortalecesse internamente esse saber, o saber da nossa região, fortalecesse os bons quadros, os cientistas, os especialistas em informática. Então, é só esse sentimento que eu queria dividir, de que é óbvio que nós não atingimos a livre circulação, a unidade cultural, tudo que se pretendia, desde que se entende a ideia de unificação, lá desde Simão Bolívar, no início do século XIX, que começa essa ideia de unificação dos povos da América Latina, mas eu acho que é um processo que teve, sim, seus avanços e, de forma considerável, nos aproximou dos nossos vizinhos. E digo que, se não aproximou mais, é muito mais por culpa do Brasil, e aí não é uma questão do governo atual, da forma que o Brasil se vê aqui como uma potência regional, do que propriamente dos nossos vizinhos. É interessante, Felipe, que você levanta vários elementos, e um desses elementos é a questão democrática, da chamada participação e da escolha no próprio parlamento do Mercosul. O Brasil é um dos países que não incorporou, né, ou não garantiu e permitiu à sua própria população a escolha dos deputados para o Parlasul. Ou seja, esses deputados eles são alçados a partir do nosso Congresso Nacional e lançados no Parlasul. Queria que você falasse sobre isso, né? Isso denota um pouco esse compromisso meio do caminho, esse compromisso meia-bomba em relação ao Mercosul por parte do Brasil? É uma agenda meio oculta, né? Porque você, quando faz isso, você afasta o debate da população. A população brasileira realmente desconhece o Mercosul. Vamos ser sinceros. Claro que a gente que estudou isso na universidade, a gente sabe razoavelmente, mas você precisa. Eu fui conhecer um pouquinho mais a partir desse momento, que é recente, quando tomei posse em 19. Passei a circular mais pelos países aqui com uma agenda de trabalho e compreendi isso com mais concretude. Tenho falado também, falei disso na Argentina, num evento na chancelaria, que nós, por exemplo, deixamos de aprender com a democracia argentina a justiça de transição que foi aplicada no Brasil. Olha aí um exemplo concreto, né? Verdade. A Argentina foi muito mais dura nos julgamentos. Claro que a ditadura foi mais dura, mas o processo autoritário é tão autoritário quanto. Claro que ela matou mais, né? Mas não é uma concorrência de morte, mas de autoritarismo, de atraso de projeto de país. A Argentina não vê hoje surtos autoritários, a Argentina não tem 30% da sua população defendendo o fim da democracia, né? Esse vírus que ficou incubado no Brasil, do autoritarismo, talvez, se nós tivéssemos essa aproximação com a Argentina
imediatamente após a redemocratização, de Alfonsín para cá, nós teríamos tido uma transição que, olha que interessante, pedagógica. Pedagógica. Na Argentina se fez uma transição pedagógica, se ensinou às novas gerações o prejuízo que é, o dano que é o autoritarismo. Esse distanciamento do Brasil, por exemplo, gera um déficit de democracia. Olha que interessante. Nós que nos orgulhamos, é um déficit, claramente um déficit democrático do nosso país. Pois é, Felipe, inclusive chamar aqui a atenção de todos aqueles que nos acompanham, que nesse momento está aberta a convocatória para as organizações da sociedade civil para participar, né, do 37º Encontro das Altas Autoridades de Direitos Humanos do Mercosul. Isso vai acontecer numa agenda de maio que tem um capítulo, inclusive, sobre a questão da memória e verdade, que, como você bem ressaltou, para nós, assim, é um resultado desse déficit de democracia e, como você bem sinalizou, em relação a essa agenda oculta do Mercosul para a sociedade brasileira. E aí, Felipe, não tem como a gente fugir da situação que nós estamos vivendo. A pandemia, essa tragédia, né, e o Brasil, uma pandemia sanitária e política, e que nos joga num abismo, especialmente pela insegurança e a falta de horizonte. Eu queria que você pontuasse isso. Hoje, um Mercosul fortalecido nos permitiria uma resposta mais contundente em relação à pandemia? Queria que você entrasse um pouco para esse campo, até para conectar o nosso debate em relação à realidade que nós estamos vivendo, pois não estamos numa bolha discutindo o Mercosul fora da realidade. Esse eu acho uma reflexão super interessante, Nicodemos, porque, assim, a verdade é que nós fracassamos na possibilidade de usar a pandemia como um momento de aproximação. O resultado maior disso é que, dos países do Mercosul, só o Paraguai hoje está permitido o ingresso de brasileiros em suas fronteiras, né? E vamos reconhecer, nós somos a pior experiência dos nossos... Né? Nós que nos julgamos, no fundo, um pouco melhores, maiores, somos a pior experiência do bloco. Sim. Né? Poderíamos, com a força da medicina desses países, com a força da universidade, com a unidade de pensamento, o SUS, poderíamos ter reagido com um bloco muito mais capaz de comprar vacinas em conjunto, como foi, né? De negociar diretamente, com um número maior de acordos, porque o que está nos salvando é o acordo do Butantan com a China, que é um fato do destino. O Dória vai à China no início da sua gestão, e entre os convênios que ele fecha, é um convênio com a Sinovac. Não tendo isso, nós não teríamos nada, porque você está vendo a dificuldade da Fiocruz ainda em desenvolver, em produzir a AstraZeneca. 90% das vacinas do país vem do Butantan. Então, esses convênios, essa integração que poderia existir, também científica, poderia ter sido um passo importante. E houve esforço, né? Eu andei lendo textos, houve no âmbito do Mercosul a busca de integração nesse enfrentamento. Então, sim, isso muito por conta do Brasil não prosperou, até porque o Brasil adotou uma posição negacionista, que nenhum país do nosso entorno adotou, né? Em poucos do mundo adotaram. Eu não sei se você viu ontem uma cena, eu estava falando há pouco com um colega nosso na França, impactadíssimo com a cena do parlamento francês fechando as fronteiras para o Brasil, né? Talvez um dos dias mais tristes. Chacota, né? Rindo, um dos dias mais tristes, rindo. O Brasil está absolutamente desmoralizado no âmbito internacional. E pode ter gente aqui dizendo, o que isso importa? Meu Deus do céu, o mundo é cada vez mais globalizado, nós estamos nos tornando num país medieval no meio do mundo globalizado. E aí eu queria ser um pouco de esperança para o futuro, porque essas políticas de bloco, historicamente, funcionaram muito bem depois de grandes guerras, de tragédias. Quem sabe, né? Por exemplo, eu acho que é irreversível o investimento em desenvolvimento científico, em vacinas. Acho que nós aprendemos, é irreversível a necessidade de discutir o SUS. Deus queira, né? Isso faz parte do nosso, de investir mais no SUS. É irreversível uma discussão no Brasil sobre patentes de medicamento, que já está sendo feita no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma extensão patentária de 10 anos a mais do que Japão e Estados Unidos. Uma caixa desse remédio que vai faltar amanhã em São Paulo para extubação custa R$40 mil e está há 2 anos prorrogado. Né? É inadmissível. É um país pobre, que se pensa rico, que confere privilégios que os países ricos não conferem,
e que está de costas para esse entorno. Talvez, né, essa pós-pandemia nos dê uma oportunidade histórica de revisar esse movimento e reaproximar, porque, volto a dizer aqui, a intenção dos nossos vizinhos é essa aproximação. O Brasil é a locomotiva, tanto que o nosso superávit comercial com o Mercosul é maior do que com a China. Então, assim, o Brasil é a locomotiva, é quem tem muito a ganhar com o Mercosul, mas ele tem que romper a fronteira de um certo colonialismo que há na nossa postura. Pois é, a gente percebe, e aí um pouco voltando à questão dos chamados regimes totalitários, e essa discussão sobre os projetos e os modelos de Estado que nós vivenciamos nos últimos 20 anos, a gente percebe nesse bloco, nesse hemisfério sul, Felipe, uma alternância entre governos mais progressistas e governos mais totalitários, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco a sua análise sobre isso. Inclusive, o momento que nós vivemos, um país que está hoje sob uma gestão com profundas contradições totalitárias e que coloca a democracia todos os dias em risco e que nos assusta, nos assombra, né, na medida em que não há outro regime a ser debatido ou discutido, a não ser a democracia. Então, eu queria agora que você um pouco trouxesse para a gente a tua percepção sobre essa questão, a alternância entre governos progressistas e governos totalitários. Isso é uma, vamos dizer assim, uma vocação nossa do hemisfério sul, do Mercosul, em fazer essa alternância? Tem sido a nossa história, né? Tomara que não, que esse erro não se repita. Agora, nós temos que dizer que, nesse aspecto, somos nós que temos a contaminar os nossos vizinhos. A experiência brasileira, que nada mais é do que uma franquia do trumpismo, né? É uma franquia meia-boca da Copenhagen do trumpismo, né? Então, essa franquia distorcida, né, empobrecida intelectualmente, né, até é difícil imaginar isso, né, o trumpismo empobrecido intelectualmente. Abaixo do nível civilizatório, né? Isso, que mistura também o nosso coeficiente de delegado Fleury, de doicode, de atraso, porque eu tenho dito, esse governo atual é o governo do baixo clero do autoritarismo, não é o governo do general, do marechal, de quem estudou, não, é o governo do agente do DOPS, é o governo do censor do jornal, é o governo do torturador da delegacia de polícia civil. Então, esse governo brasileiro, ele hoje sim, representa um perigo de contágio a essas democracias do nosso entorno, porque elas estão mais consolidadas. Basta ver a situação na Argentina, a alternância de poder entre Macri e Fernandes absolutamente tranquilo. No Uruguai, eu nem digo. O Uruguai é quase uma Suíça das relações políticas, né? Perde, bate palma para o outro, e aí governa Montevidéu e interagem permanentemente. O Paraguai evoluiu muito. Eu visitei o Paraguai recentemente, com todas as dificuldades. O Paraguai está passando por dificuldades também. O Paraguai é um país que nós temos uma dívida enorme com o Paraguai, todos os países aqui do bloco, é um país que vem crescendo, que vem se fortalecendo. Eu vou dar um exemplo aqui em cima, o Equador acabou de ter uma eleição entre direita e esquerda e os dois afirmando a normalidade democrática no dia do reconhecimento da vitória, né? A esquerda perdeu para a direita. Então, se olharmos a história nossa, quem oferece risco ao bloco é o Brasil. É o Brasil, porque assim foi na ditadura, né? O Brasil exportou para o entorno, na América Latina, a sua experiência autoritária. Por exemplo, a prova agora, concreta, da presença de agentes da tortura brasileira no Estado Nacional, no Chile, a prova concreta da prisão de militantes argentinos no Rio Grande do Sul, a prova concreta da perseguição de militantes uruguaios aqui no Rio de Janeiro e uruguaios no Rio Grande do Sul. Então, essa integração do autoritarismo, ela nasce a partir do Brasil e não é à toa que é o Brasil que renasce. Infelizmente, é aqui no Brasil que renasce essa possibilidade, essa chama da ruptura democrática que hoje representa o governo Jair Bolsonaro. Pois é, e a gente vai resistindo, e aí a questão que fica é o seguinte, na própria política internacional, nos governos bem mais democráticos que não se comparam, mas o Celso Amorim, que liderou a chancelaria em relação à política internacional, sempre teve ali o cuidado de ter uma política de relações exteriores pragmática, mas, ao mesmo tempo, alinhada com alguns compromissos democráticos, como a gente viu ao longo dos anos.
A pergunta que faço agora é o seguinte: essa nova postura totalitária, né, de baixo clero, abaixo do nível civilizatório, nos tira, então, a liderança no Cone Sul, por exemplo? É uma oportunidade para Alberto Fernandes colocar a Argentina como o país que lidera esse bloco para uma nova perspectiva e ficaremos para trás? Até porque, para esse jogo, nós não temos jogador, né? Não tem o craque, não tem o líder. O presidente sempre deixou claro que a agenda dele não é de diálogo, não é multilateral, não é de discussão de meio ambiente, da agenda que interessa ao mundo, não é a capacidade. Ele hoje ele se fecha em suas fronteiras e, obviamente, em política não há espaço vazio. A Argentina, com todas as suas dificuldades, tem naturalmente um processo extremamente rico, cultural, de formação. O presidente da Argentina é um catedrático de direito, é uma pessoa com essa visão de mundo. Então, acho que é natural que a Argentina ocupe esse espaço, sim, ainda mais volta ao ponto, ainda mais com essa, digamos, essa transformação do Brasil em pária, que foi pensada pelos grandes chanceler, né, o imortal chanceler Ernesto Araújo, que optou pela colocar o país na posição de pária, né? Talvez o pior chanceler da nossa história. Talvez não, com certeza o pior chanceler da nossa história. Então, esse esvaziamento do país no mundo, que hoje se volta contra o próprio brasileiro, né? Aquele sentimento que parte da elite brasileira tinha de pertencer ao mundo, ela acordou, né, compreendendo que os limites, a faixa territorial dela é o sul da Bahia, é Araras, né, é Angra dos Reis, porque o mundo se fechou ao Brasil. Então, esse sentimento nosso, e ele tem que despertar a indignação dos mais pobres, das elites, esse sentimento nosso de isolamento, ele vem no pior momento. E a perda de capacidade de liderança, a médio prazo, vai, inclusive, impactar aquilo que o presidente diz defender, que é o agronegócio. O agronegócio mais esclarecido já notou para que o Brasil, para ele ter um selo de legitimidade, de credibilidade na venda no exterior, ele não pode ter um governo ecocida como o governo brasileiro. O exercício do ecocida do atual ministro do Meio Ambiente causa um dano enorme às relações comerciais brasileiras no mundo e dos negócios agrícolas brasileiros. E, Felipe, quando a gente olha, né, esse negacionismo em relação à própria política multilateral de bloco, ou seja, que permite uma integração cultural, uma integração econômica e fazer frente junto a outras economias, como as do norte, como a norte-americana, a própria comunidade europeia, eu pergunto a você como se situa o discurso da soberania, né? Ou seja, esse nacionalismo tupiniquim que nós estamos adotando na atualidade, como ele coloca a questão da soberania, e essa distorção, por exemplo, na questão da política ambiental. Isso é mais uma estratégia do próprio governo brasileiro de negar o multilateralismo e dizer que vamos nos defender a título de soberania, e acaba abrindo aí, né, o debate de enfrentamentos com esses blocos mais fortalecidos, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Da literatura que o nacionalismo é a última pátria do canalha, né? Essa tentativa de construção de identidade. Eu acho até que o campo democrático brasileiro está comendo mosca. A bandeira brasileira não é desse projeto, o hino nacional não é desse projeto, nós temos que disputar isso também. Temos que disputar. Não usar o hino e a bandeira como símbolos de um projeto autoritário, mas a identidade de nação, ela não é incompatível com o multilateralismo. O que é incompatível com o multilateralismo é essa ideia de superioridade. Superioridade que se esgota, é importante dizer isso, Nicodemos, que enquanto o Donald Trump estava no poder, o país teve uma das condições mais subservientes que o mundo já assistiu em relação a uma potência, né? O Brasil se colocou de joelhos diante dos Estados Unidos. Não se desenvolveu a dominação americana ainda mais, porque o Trump tinha mais o que fazer. Não ia ficar recebendo o Bolsonaro para puxar o saco dele toda semana. Mas a vontade do Bolsonaro era transferir tudo para o Washington, botar o filho de embaixador. Nós já vivemos coisas surreais. Um menino que fritava hambúrguer, filho do presidente da República, sendo indicado como embaixador brasileiro em Washington, cadeira que já foi de Joaquim Nabuco. Então, sim, é surreal.
É surreal, é um processo de transe coletivo. Nós estamos em transe coletivo. Daqui a alguns anos nós vamos lembrar desse período, eu tenho dito àqueles que estão aderindo por ambição. Esses vão ter o seu nome relegado à lixeira da história. À lixeira da história. Nós estamos vivendo o pior momento nosso da vida republicana. Nós estamos vivendo um momento tão ruim ou pior do que a ditadura. Só falta a supressão das liberdades. Porque a deterioração do Estado, por exemplo, a volta dessa máquina de controle, o aparelhamento das instituições. Como é que nós vamos conversar, voltando para o nosso tema com o Mercosul, se nós temos um projeto aqui de reconstrução do SNI, porque a ABIN atual que o presidente está erigindo, ela é o SNI. O SNI foi o berço dos regimes autoritários de Argentina, que matou 30 mil pessoas, do Chile e do Uruguai. Foi o berço. É o pensamento do SNI que é o berço disso. Então, nós vivemos um momento triste, mas eu acho que nós estamos tão embaixo, nosso país tem tanta potência, que uma repactuação democrática do nosso país é capaz de nos devolver um projeto, sabe? Isso tudo está aí. O Mercosul está aí, todo saber que foi gerado a partir disso está aí. Basta que o governo realmente tenha um compromisso com uma visão maior do mundo, da política, da humanidade, o que esse governo se mostra absolutamente incapaz. Pois é, né? Como diz Mercedes Sosa, tudo cambia, né? E assim a gente espera que tudo mude, né? Que horizonte a gente poderia dar em relação ao Mercosul numa perspectiva de mudança? Vamos dizer que a gente consiga fazer essa alternância e que importância estratégica teria o Mercosul no fortalecimento das ações nacionais em nível Brasil? Como você, por exemplo, olha no horizonte e percebe o Mercosul como uma ferramenta, um instrumento de mudança? Você vê, caiu no colo desse governo um encontro da história, que é interessantíssimo, que é essa pactuação com a União Europeia. Ela tem riscos, ela tem possibilidades, mas ela precisa ser discutida no bloco. A incapacidade desse governo, ela está aí, em aberto. Eu fui procurado, por exemplo, pelas autoridades do Itamaraty para discutir como vai ficar a questão do serviço da advocacia, na medida que nós temos reciprocidade, por exemplo, com Portugal, se nós estenderíamos essa reciprocidade para toda a Europa. Há um rico campo, fortemente na área agrícola, que enfrenta resistências, por exemplo, dos produtores rurais da Europa, em especial da França, mas para isso nós temos que ter uma cultura de negociação, nós temos que ter credibilidade, porque ninguém quer sentar na mesa com a gente. A mesma França que está indeferindo esse acordo de livre comércio é a França que onde um parlamentar aplaudido acaba de fechar suas fronteiras, né? Dizer, não se preocupem, brasileiro não entra aqui. É óbvio que isso a médio prazo vai contaminar também os nossos produtos, a nossa capacidade de negociação com o mundo. Se o empresário não... Né? É óbvio. Entrando no isolamento... No isolamento, o próprio empresário não pode circular livremente, os negócios não podem ser feitos, o país está isolado, vai se comprar em outro lugar. Daqui a pouco vem toda a discussão desse descalabro que está acontecendo na Amazônia, isso vai começar a gerar boicote. Você tem alguma dúvida? Já está gerando. Vai começar a exigência de selo de origem e não vai se aceitar determinados produtos brasileiros. Então, assim, é uma desconstrução do que se diz que está construindo. Você fala que a prioridade é desenvolver o país, mas o que você está construindo a médio prazo é subdesenvolvimento. Ok, Felipe, a gente vai caminhando aqui para o final. Infelizmente, o nosso deputado ele não vai conseguir participar, ele está numa sessão no Congresso no Uruguai, a gente reprograma, mas eu queria ainda trazer uma questão aqui, sabe, para a gente discutir, que é um tema que me afeta, é muito caro, que é a questão dos direitos humanos, né? Inclusive, fiz aqui uma propaganda. Nesse momento, o Mercosul faz uma convocatória para organizações da sociedade civil para o 37º encontro das altas autoridades de direitos humanos do Mercosul. Numa leitura rápida, eu queria que você trouxesse a tua percepção da importância do multilateralismo na política de direitos humanos. Você falou um pouco sobre o capítulo da memória, verdade e justiça,
mas queria que você também um pouco passasse por outros temas relacionados às mulheres, às crianças, à questão de gênero. Como é que você vê a importância do multilateralismo, o Mercosul, 30 anos, e a política de direitos humanos? Ela está ligada ao mesmo fenômeno. É uma covardia você fazer isso comigo, porque você que tem que responder isso aí, né? Imagina, eu já estou aqui no pouco que sei, tentando suprir a falta do nosso deputado. Não, imagina. Mas você que é um profundo especialista disso sabe que esse processo de construção da própria compreensão do que são os direitos humanos se dá a partir de uma ideia de multilateralismo, se dá a partir do fortalecimento das organizações internacionais, se dá a partir da superação da Segunda Guerra Mundial. Nós temos muito, por exemplo, como é que nós vamos discutir? Você fala de mulheres, nós podemos falar de minorias raciais, nós podemos falar de machismo, né, nas nossas fronteiras, identificar, por exemplo, essa chaga que é o machismo no Brasil, essa chaga que é o racismo no Brasil, que também contamina os nossos... Há um racismo, sim, né, também contra parte da população brasileira, e é óbvio que essa integração ela é um caminho de superação dessas limitações. Por exemplo, na minha área, né, compreendendo os direitos sociais, na área do direito do trabalho, nós estamos todos vivendo um drama no mundo do trabalho, um drama. Não adianta esse projeto que diz, olha, eu vou desregulamentar, eu vou, aqui na América Latina toda, eu vou abrir mão de salvaguardas, de direitos, vai gerar posto de trabalho. Não vai, porque a tecnologia não vai deixar que esses postos sejam gerados. Nós vamos ter que dar uma resposta a isso com renda básica, renda mínima, com garantia, né, de projetos realmente de inclusão, com educação para que a pessoa possa se inserir num patamar mais alto da produtividade, porque as atividades de meio tendem a se esgotar. A previsão para o mundo, Nicodemos, é de 40% da redução dos postos de trabalho. É óbvio que isso tudo faz parte de um processo que seria superado com mais tranquilidade se houvesse um verdadeiro diálogo, uma integração aqui da nossa região, né? Até porque a gente pudesse utilizar as experiências que fazem mais sucesso, que tiveram mais sucesso em determinado país, como uma forma de transformação no bloco. Então, as duas ideias estão ligadas, a ampliação dos direitos humanos, a proteção do trabalho, a proteção das minorias, elas estão intrinsecamente ligadas a uma capacidade do mundo de dialogar sobre o futuro, com a ideia de esperança, né? Não com a ideia de subjugar os seus vizinhos, ou de ser mais forte, ou de ter mais exército. O Brasil viveu situações patéticas nos últimos anos. Quer dizer, a Venezuela mandando oxigênio para cá, dando um tapa com luva de pelica na cara do presidente da República, e a gente fazendo vexame de ficar visitando a fronteira, como se fosse invadir, quando se sabe que o exército brasileiro não aguenta 15 minutos de luta com o exército venezuelano. Então, assim, é uma situação constrangedora até para as próprias Forças Armadas. Eu tenho dito, este governo está comprometendo o resgate da credibilidade das Forças Armadas brasileiras, que foi justo e merecido ao longo dos 32 anos de Constituição. Os maiores preocupados hoje são os nossos líderes das Forças Armadas com esse processo de loucura, de insanidade que tomou conta do Palácio do Planalto. Muito bem, Felipe. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na nossa sala de debates, né? Ela acontece quinzenalmente, já passaram por aqui Celso Amorim, Paulo Sérgio Pinheiro, você agora, além de outros debatedores que vêm trazendo temas relacionados ao direito internacional. Um grande abraço e até a próxima. Esperamos com o nosso representante do Parlamento Uruguai, que infelizmente ficou preso numa pauta do Congresso lá do Uruguai. Acontece, foi pelo menos uma oportunidade de revê-lo, aqui discutimos, trocar um pouquinho de ideias e sabe que eu estou sempre à tua disposição. Obrigado, Nicodemo. Um abraço, Felipe. Tchau, tchau.